E aí galera, meu nome é Maciel, sou professor de Geografia do Colégio Curso Gauss, Siga a gente aí no canal, e vamos acompanhar as aulas. Bom, a aula de hoje nós vamos tratar do assunto de população e crescimento populacional. Aqui a gente tem uma projeção que mostra uma estimativa populacional do mundo antes de Cristo até depois da Revolução Industrial, chegando a 2100 antes de Cristo. Então a projeção daqui para 2100. A gente pode perceber que até antes de Cristo, a gente não tinha um crescimento populacional significativo. A gente viveu uma fase de um crescimento lento, um período em que nascia muita gente, mas também morria muita gente, porque nossa população vivia muito mais vulnerável às condições da natureza. Com o passar da Idade Média, a gente já tem o início de um certo crescimento populacional, e quando a gente atinge a escala aqui de 1500 a 1800, que a gente já está iniciando uma fase de pré-industrialização no mundo, principalmente quando inicia a Revolução Industrial, a gente tem um crescimento populacional abrupto. Isso, a partir desse elemento aqui, a partir desse gráfico, a gente já consegue perceber que a Revolução Industrial foi um elemento que proporcionou uma mudança não só no sistema produtivo, no modo de produção, mas também uma alteração significativa no crescimento populacional. Isso porque a própria Revolução Industrial necessitava de força de trabalho, e a partir desse momento a gente tem uma intervenção também do Estado no sentido de favorecer esse crescimento populacional. Então, a partir da Revolução Industrial, o pessoal voltando aqui, se a gente pega do período da primeira Revolução Industrial até a atualidade, trazendo para o mapa mais contemporâneo, a gente tem essa distribuição da população no mundo. Percebe aqui que tem destacado no mapa 4 áreas distintas de grande aglomeração de população. Com exceção da Índia, que é um país subdesenvolvido e que tem uma elevada taxa de população que é histórico, a Índia até hoje não apresentou nenhum tipo de política de controle populacional e tem uma população que está distribuída em todo o seu território. É um dos países mais populosos do mundo, seguido da China e todo o Sudeste Asiático, que historicamente sempre foi a região de maior concentração populacional no mundo. A China tem uma concentração, por ter um continente, um território maior, a China tem uma concentração populacional mais no Sudeste, mais no leste do país, próximo ao litoral, justamente devido à concentração industrial que existe hoje no continente. Percebe que aqui ele tem acesso ao mar, pelo próprio Oceano Pacífico, vai chegando aqui para poder comercializar com todo o continente americano, e também pelo Oceano aqui Índico, vem passando principalmente pelo Mar Vermelho, Canal de Suez, entrando no Mar Mediterrâneo para comercializar com todo o continente europeu. Então, essa localização geográfica de todo o Sudeste Asiático, sobretudo da China, fez com que a indústria se concentrasse nessa região e, consequentemente, a população também veio se concentrando nessa localidade. A gente tem a ilha do Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e as outras regiões aqui que recentemente está em grande crescimento populacional por conta da nova fase de industrialização do que a gente vem chamar hoje de tigres asiáticos. A outra parte que a gente pode ver uma grande concentração populacional é no continente europeu, principalmente nessa região aqui que pega Inglaterra, Alemanha, França, que são os países mais industrializados do continente europeu. Aqui nos Estados Unidos, que não tem uma população, se comparada com a China, não muito grande, os Estados Unidos aí tem pouco mais de, está em torno de 400 milhões de habitantes, e tem um território muito extenso. Então os Estados Unidos tem uma concentração mais a nordeste justamente devido à concentração industrial que é histórica nos Estados Unidos. Mais recentemente a gente tem um deslocamento populacional para a região mais sudoeste dos Estados Unidos, sobretudo aqui no que é conhecido como Vale do Silício, que vem deslocando parte da indústria da antiga região nordeste para a nova região industrializada devido aos tecnopolos, que são fatores atrativos da indústria e, consequentemente, de população. Nos países subdesenvolvidos, podemos ver que o México
que devido justamente à relação histórica de industrialização dependente dos Estados Unidos, sobretudo aqui a cidade do México, tem uma grande concentração populacional, que é onde concentra boa parte dessa indústria. No Brasil, podemos destacar aqui a região sul e sudeste do país, que são, consequentemente, as regiões mais industrializadas, e também a região nordeste, principalmente Salvador, Recife e Fortaleza, que são as cidades que têm uma maior taxa de industrialização e, consequentemente, têm uma maior aglomeração populacional. Perceba todo o vazio populacional que existe aqui na região central da América do Sul, né, sobretudo na região amazônica. Bom, então a gente faz uma relação direta do crescimento populacional e da distribuição da população no mundo, né, justamente por conta da industrialização. Então, se a gente pega outro elemento da industrialização que também contribui nesse processo, é a urbanização. Conforme o mundo vai se industrializando, as populações vão deslocando do campo para a cidade e, consequentemente, as cidades vão se aglomerando, né, formando aquilo que a gente chama de metropolização. A gente pode ver aqui que no início do século XX, a gente tinha apenas 10% da população mundial vivendo nas cidades, enquanto os demais 90% viviam nas zonas rurais. Então, com o passar do tempo, né, principalmente se a gente pega aqui no século XXI, início do século XXI, a gente já atinge essa marca aqui de 50% da população vivendo nas cidades e 50% da população vivendo no campo. A estimativa para 2050 é que cerca de 75% da população mundial viva nas cidades. E isso é consequência, né, justamente da industrialização que gerou a urbanização e que isso vem acarretando problemas, como a gente está tendo na atualidade, um problema com o coronavírus, que é justamente devido a um dos elementos estruturais, que é a grande urbanização, grande concentração de pessoas, então maior velocidade de circulação dessas pessoas, logo também circulação do vírus, e redução da própria biodiversidade, o que é um dos fatores que contribui para o surgimento de novas doenças, por mais que a gente não tenha uma comprovação nesse momento da origem exata do coronavírus, mas uma das hipóteses é de que o desequilíbrio da biodiversidade tenha surgido esse vírus e demais outros vírus que são consequências desse problema de redução da nossa biodiversidade no mundo. Bom, outro elemento que é básico, que é conceitual da população, são alguns conceitos que a gente vai abordar aqui agora, que é o conceito de população absoluta e densidade demográfica. População absoluta nada mais é do que o número total de habitantes de uma determinada cidade, de um determinado país, simplesmente o número total de habitantes. Já a densidade demográfica, a gente pega esse número total de habitantes e divide pela área, que é caracterizada aqui em quilômetros quadrados. Então, pega o total de habitantes, divide pela área, a gente tem a densidade demográfica de um determinado território. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país populoso, justamente porque a população absoluta do Brasil é extremamente elevada. Nós somos hoje a quinta maior população do mundo. Estamos aí em torno de 210 milhões de habitantes. Então, é um país populoso. Porém, se a gente distribui essa população pelo território brasileiro, que também é muito grande, aí a gente vai ter um país pouco povoado, que é a nossa realidade, como a gente pode observar, inclusive, no mapa anterior. Bom, outro elemento que também é conceitual, que é básico em população, que a gente nunca pode deixar de compreender, são os fatores de crescimento da população, fatores de crescimento demográfico especificamente. Aí a gente tem dois elementos distintos. O crescimento demográfico, ele é uma relação entre o crescimento vegetativo, e o crescimento vegetativo é apenas uma análise da natalidade menos a mortalidade, mas para a gente compreender o crescimento demográfico, além da natalidade e mortalidade, a gente precisa também colocar na conta a imigração e a imigração da população de um determinado país. Então, se a gente pega, por exemplo, hoje o continente europeu, tem uma mortalidade maior do que a natalidade. Porém, o continente europeu continua crescendo porque a imigração supera a imigração. Então, no somatório, a gente tem um crescimento demográfico.
por mais que o crescimento vegetativo seja negativo, nesse caso, para o continente europeu, certo? Em termos de estrutura populacional, que é outro elemento importante, isso aqui já é uma convenção internacional, em que uma das referências, inclusive, vem da ONU, a gente divide a população por faixas etárias. A população jovem, ela varia de 0 a 19 anos de idade, população adulta de 20 a 59 anos de idade, e a população idosa, quem tem acima de 60 anos de idade. Então, quando a gente faz essa divisão de população jovem, população adulta e população idosa, a partir disso, a faixa etária pode... a gente tem as faixas etárias de cada país para poder construir a pirâmide etária de cada país. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a pirâmide etária do continente africano e compara com a pirâmide etária do continente europeu, a gente tem dois exemplos aqui completamente antagônicos, que é a maneira mais fácil da gente poder compreender, a maneira mais fácil de fazer uma leitura da pirâmide etária. Muitas vezes, quando caem questões sobre pirâmide etária, a gente tem a mania de ler o enunciado da questão e não observar realmente, não fazer a leitura da pirâmide. Quer fazer a leitura do enunciado, quer saltar a pirâmide, e aí não presta atenção nos detalhes que estão embutidos dentro dessa pirâmide. Só reforçando, a pirâmide etária ela é utilizada justamente para a gente compreender a estrutura da população. Então, todos os problemas relacionados a uma população de um determinado país, a gente consegue visualizar esse problema numa pirâmide etária. A gente consegue ver qual tipo de política pública é aplicada ou a falta de uma determinada política pública em um determinado país. Então, só para a gente poder aprender a fazer a leitura então, de uma pirâmide etária, a gente tem que seguir determinados procedimentos. A gente tem aqui a divisão por faixa etária, de 0 a 19 anos de vermelho, população adulta de 20 a 59 anos de azul e acima de 60 anos, população idosa aqui de amarelo. Então, para a gente poder fazer a leitura, a gente começa logo pela base, e que a gente tem aqui o exemplo do continente africano, uma base extremamente larga, em torno de 8% de natalidade, então uma natalidade extremamente elevada. A partir de uma alta natalidade, a gente já consegue compreender que esse continente, no caso, ou um país que tem uma base da pirâmide larga, é um país que tem um pouco investimento em educação. Falta muito acesso à informação e falta também equipamentos de controle populacional, métodos anticoncepcionais, preservativos, políticas de prevenção realmente à natalidade. Então, que é uma realidade que a gente consegue ver aqui na pirâmide do continente africano. Então, a natalidade é muito elevada. Só que quando a gente muda a faixa etária, a gente já percebe aqui uma queda significativa na população. Então, se reduziu a população, tanto masculina quanto feminina, o que é que reduziu essa população? Aí é onde entra a leitura da pirâmide. Em que, quando a gente observa essa redução significativa, a gente já pode afirmar que está tendo mortalidade infantil nesse continente, e a mortalidade infantil ela é decorrente de falta de uma análise de exame pré-natal, de acompanhamento mais rigoroso ou um problema também de infecção hospitalar que pode acontecer, que isso é muito comum, sobretudo nos países subdesenvolvidos. E nesse caso do continente africano, a fome é um dos elementos que também assola essa população e contribui de maneira significativa para que a criança morra antes de completar um ano de idade. Só que aqui a gente consegue perceber que até os 19 anos de idade continua tendo mortalidade de maneira significativa. Então, não é só um problema de mortalidade infantil que a gente consegue visualizar aqui na primeira base. Nos demais a gente consegue perceber uma mortalidade contínua e aí a gente consegue analisar qual é o problema que leva a essa mortalidade. A fome, como eu falei, é um dos elementos que afeta essa população, por ter um problema de subnutrição de boa parte da sua população, essa população também fica mais vulnerável às doenças, inclusive, mais recentemente, a preocupação da Organização Mundial da Saúde é justamente o avanço do coronavírus para o continente africano,
né? Porque a gente já tem um problema com relação à Europa, que é um continente desenvolvido, que tem uma saúde pública elevada e que não tem problema de subnutrição e de fome, né? Imagine quando essa doença chegar de maneira significativa no continente africano, certo? Então, várias outras doenças, como o ebola, como a AIDS, entre outras, matam diariamente a população africana, sobretudo a população infantil, que é extremamente vulnerável nesse processo. E a desnutrição é responsável também por aumentar essa vulnerabilidade e também aumentar a morte dessas crianças. Outro fator que a gente consegue colocar aqui no continente africano são os problemas também gerados pela violência, né? A África passa, sobretudo da década de 90 para cá, vários problemas de guerras civis que vêm afetando na mortalidade de toda a população, como a gente consegue perceber aqui, ó. Toda a população está morrendo em todas as faixas etárias. Então a fome não afeta só as crianças, as doenças não afetam só as crianças, a guerra civil não afeta só as crianças, está afetando toda a população do continente africano, como é possível ver aqui na pirâmide etária. Quando a gente pula para o continente europeu, que tem uma elevada qualidade de vida, elevados salários, né, uma saúde pública de qualidade, né, e uma educação de qualidade também, um elevado nível educacional, né, então a gente consegue perceber aqui que só o elemento acesso à informação, né, e um elevado nível educacional e também acesso aos métodos contraceptivos, a gente já consegue ver isso aqui na base da pirâmide. Enquanto a África está em torno de 8% de natalidade, o continente europeu está aqui em torno de 2,5%. Isso porque, se a gente pegar a própria teoria reformista, ela já traz para a gente uma análise de que quanto maior o padrão de vida, quanto melhor a qualidade de vida de uma determinada população, menor vai ser a taxa de natalidade, certo? Então a gente tem aqui uma baixa natalidade, porém a cada faixa etária a gente tem um crescimento demográfico, um crescimento populacional. Nesse caso, um crescimento vegetativo, né? Até 2006 a gente tinha isso no continente africano ou no continente europeu. Então, esse crescimento populacional aqui de 0 a 19 anos já mostra que não há mortalidade infantil, né? Não há problema de fome, não há problemas, né, muito graves de doenças, por mais que haja mortalidade de pessoas no continente europeu de 0 a 19 anos. Só que essa mortalidade, estatisticamente falando, se anula, né? Porque boa parte da população que nasce no continente europeu permanece viva até uma certa idade. Como a gente consegue perceber aqui, né, a partir dos 50 anos de idade, que a gente consegue visualizar uma redução da população no continente europeu, certo? Então, a base da pirâmide é onde a gente visualiza, sobretudo, a natalidade de um continente e o nível de educação de um continente, né? Se a natalidade está alta, isso é um sinal de que, né, o nível educacional dessa população não é tão elevado. Do contrário, quando o nível da educação se eleva, quando a qualidade de vida se eleva, a gente tem também uma redução da população. Pulando para o meio da pirâmide, né, como eu já expliquei aqui no continente africano, a mortalidade está atingindo toda a população adulta também, né, diferente do continente europeu, em que a população adulta continua crescendo. A cada faixa etária que a gente tem um crescimento demográfico aqui, pelo menos até os 49 anos de idade, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Isso mostra um grau de qualidade de vida na população, né? Sobretudo, quando a gente observa aqui nessa faixa de 19 até 30 anos de idade, a gente percebe que no continente europeu não há mortalidade nessa faixa etária. Mais à frente aqui eu vou mostrar a pirâmide do Brasil. Geralmente nos países subdesenvolvidos que tem problema com o tráfico de drogas, por exemplo, nessa faixa etária aqui a gente tem mortalidade significativa, né? Porque o fator da mortalidade vai ser o próprio tráfico, coisa que a gente não tem no continente europeu de forma significativa. Obviamente que existe circulação de drogas, comércio de drogas nesse continente, mas não há uma política de guerra às drogas, não há uma política que aumente a natalidade dessa população. Logo, a gente acaba percebendo isso na pirâmide etária de maneira estrutural. A partir dos 50 anos de idade, a gente percebe essa
redução da pirâmide etária. O que é que leva a essa redução? Aí a gente já percebe um elemento que é o padrão de alimentação da população, não somente europeu, mas da população mundial, cada vez mais comendo produtos enlatados, industrializados, né? Isso reduz significativamente a qualidade de vida e aí a gente já consegue perceber isso aqui na pirâmide etária. Pulando para o topo da pirâmide, para a população idosa, o continente africano segue a mesma tendência de altíssima mortalidade. Pouca parte da população consegue atingir, né, a fase realmente idosa. E o pouco que atinge essa idade aqui também não permanece vivo por muito tempo, porque a gente vai ter problemas de assalariamento, de aposentadoria para essa população, né, baixa qualidade de vida do continente de um modo geral, as doenças ainda continuam afetando a população, que a mortalidade, desde a base até o topo, ela é consequência de um problema que é estrutural no continente africano. A África, de um modo geral, é um continente, né, que está na periferia do capitalismo, né? Então, é um continente subdesenvolvido. Estruturalmente, então, o problema da África é a própria estrutura desigual, né, do sistema capitalista e que os países desenvolvidos europeus, né, têm alto padrão de vida e os países periféricos, né, ficam nessas contradições. São os países que estão mais vulneráveis, né, a esse subdesenvolvimento e, consequentemente, a mortalidade atinge de maneira estrutural esses países. Quando a gente pula para a população idosa do continente europeu, a gente vê aqui uma população significativa, que inclusive tem uma aposentadoria significativa, o que dá um poder de consumo para essa população idosa, né? Mantém um certo padrão de vida, e esse padrão de vida também é decorrente da boa infraestrutura de saúde do continente europeu, né? Enfim, uma boa mobilidade de transporte que a população idosa também vai ter acesso. Então essa qualidade de vida faz com que a população viva um pouco mais. Aqui a gente consegue ver uma diferença estrutural também entre homens e mulheres. As mulheres vivem muito mais do que os homens, porque as mulheres têm uma prevenção de saúde muito mais do que os homens, né? Nas outras faixas, na faixa adulta aqui não é muito perceptível a gente ver isso na Europa, mas se a gente for contabilizar, em toda a faixa etária aqui, as mulheres vivem mais do que os homens, porque elas se previnem muito mais do que os homens, certo? Então, analisando a base, o meio e o topo da pirâmide, a gente consegue fazer uma leitura dos problemas que afetam esses continentes, nesse caso aqui, dessas pirâmides, né? E podemos ver quais são as políticas que podem ser aplicadas para cada realidade. Então a pirâmide etária ela serve para isso, para a gente poder compreender a estrutura populacional de um determinado país ou, nesse caso, de um determinado continente. Certinho? Então, até a próxima.